Bem, pessoal, bom dia, né, a todos. Estamos aqui para mais uma reunião, né, do nosso grupo Kaizen, né? Hoje nós estamos, deixa eu só conferir aqui, mais nosso cronograma, né? Hoje estamos dia 5. Nós estamos na nossa terceira reunião, 2021.1, né? A gente tem que estar se orientando constantemente nessas datas. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre a questão da construção da introdução, professora Raíssa, né? E lembrando, né, que a gente está no processo, para quem está no processo de construção, né, e para quem ainda não entrou no processo de construção, né, então a temática, ela vai servir neste momento que a gente está agora, né, para a produção, como para aqueles que em algum momento irão entrar, né, isso já vai nortear o trabalho da gente. Então, sejam bem-vindos. Raíssa, fica com você no início da apresentação. Lembrando, a gente colocar presente no chat, tá bom? Nome presente no chat para a gente poder registrar para a início. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Pronto, eu vou minimizar aqui a minha tela. Só um minutinho. Pronto. Qualquer coisa vocês me falam aí que eu tô sem vê-los. Espera aí. Pronto. Ampliou, né, aí para vocês? Bom. Então, como o professor Theo já fez a introdução, hoje a gente retoma, né, as nossas reuniões com relação às fases as etapas e as sessões do artigo científico, né, para aqueles que estão entrando agora no grupo, entraram agora nesse semestre. Na última reunião, a professora Pétala fez a discussão, né, discussão de como se constrói a discussão, trouxe essas orientações para a gente, e aí a gente dá uma continuidade hoje com relação a orientações para a construção da introdução, tá? Então, só relembrando o que foi retomado já pela professora Pétala na semana passada, toda a estrutura de um artigo científico, e aqui o que a gente está tratando nessa reunião é de artigo científico, especialmente do tipo de análise de conceito, que é a produção que o grupo já vem trabalhando. Então, uma estrutura básica, como já foi falado aqui, de um artigo científico, ela em geral traz as seções de resumo, introdução, método, resultados, discussão, conclusão ou considerações finais e as referências. O segundo tópico, né, da estrutura é essa introdução, mas a gente já falou, né, também que dentro do Kaizen a ordem sugerida, a gente acaba trabalhando esta ordem sugerida que ela traz uma fluidez melhor na escrita e uma organização, uma sistematização melhor. E a ordem a gente inicia com o método, o protocolo, que foi o caso que a gente fez aqui, o protocolo que originou o método, depois os resultados, a discussão, que foi o tema da nossa última reunião, e aí hoje a gente introduz a discussão exatamente de como fazer uma introdução. Lembrando que tudo isso é cumulativo, então aquelas atividades, aquelas coisas que a gente fez, tudo que foi falado até agora não destoa aqui, a gente vai sempre colocando mais um tijolinho para poder, ao final desse semestre, a gente ter o nosso artigo científico produzido, tá? Das nossas análises de conceito. E aí, nas próximas reuniões, nós vamos discutir essas outras sessões, como a conclusão, o resumo e as referências. E aí, já introduzindo a introdução, né? Discutindo a discussão e introduzindo a introdução. O que é uma introdução? Então em todo trabalho, toda pesquisa que a gente vai fazer, a gente sabe que ela tem que ter uma introdução. E aí a introdução, ela entra como um elemento obrigatório, isso na maior parte das revistas, eu nunca vi um trabalho que não traga uma introdução, então isso mesmo que eles sigam o formato ABNT, Vancouver, o que for, mesmo que seja uma revista diferente da área da saúde ou não, que seja um TCC, que seja uma tese, uma dissertação, um artigo de revisão, do que for, você vai encontrar esse elemento como praticamente o primeiro elemento dos elementos obrigatórios que a gente tem que ter num trabalho.
tá? E aí ela se presta como uma parte inicial do nosso trabalho, do nosso artigo, que vai servir basicamente para apresentar o tema. É nela que se faz o esclarecimento do ponto de vista sobre o qual aquele assunto vai ser enfocado, enfatizado, e ele também deve apresentar o que já foi estudado por outros autores numa correlação com o tema proposto. Obviamente, isso não vai ser algo extenso. Quando eu digo assim, eu tenho que trazer a visão dos autores, aí já passa na nossa cabeça. Aquela revisão de literatura que, classicamente, a gente recebe a orientação nos nossos projetos de pesquisa, quando vai fazer um projeto, e aí a gente ressalta que nós não estamos trazendo a estrutura de um projeto de pesquisa. Lá no projeto de pesquisa, no seu projeto de mestrado, doutorado, do que seja, pode ser que realmente uma introdução lá precise ser maior, precise conter uma revisão de literatura muito extensa. Não é o caso da nossa introdução, tá? Do artigo científico de análise de conceito. E aí é basicamente a seção do seu trabalho que vai situar o leitor acerca do tema que você estudou. Para isso, ela precisa trazer uma visão global desse estudo. Não vai pormenorizar todos os temas, mas ela traz uma visão global do que será abordado. E aí, é na introdução onde a gente tem onde tem a possibilidade, mesmo sendo uma seção pequena do nosso artigo, mas é onde, em geral, vai se destacar a justificativa, a originalidade do seu trabalho, a lógica que norteou essa pesquisa, né, que deu origem a esse artigo. E aí ela vai revelar, basicamente, também, se essa sua pesquisa ela está assentada em bases sólidas, ou seja, se tudo que vai ser destacado mais à frente, ela tem uma ligação com a literatura pertinente. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de segurança do paciente, então, quando vai se falar de segurança do paciente, existe aquelas literaturas base, né, que são as referências fundamentais que precisam conter dentro desse tema. Então, na hora que você faz uma introdução que já aponta algumas dessas referências, você está mostrando que a sua pesquisa, o que virá, ela está assentada em bases sólidas. E aí, como a gente já destacou antes, em um artigo original, em geral, ela não vai fazer uma revisão extensiva sobre o que foi publicado. E aí é uma coisa, mas você acabou de dizer que ela tem que trazer a visão dos autores. Sim, mas como já foi abordado pela professora Pétala na reunião anterior, a gente deixa esse aprofundamento para ser feito na discussão. E na introdução, a gente traz, sim, uma breve noção, uma delimitação breve do que a literatura está trazendo sobre esse tema. Lembrando sempre que as revistas que vão aceitar esses nossos artigos, eles, por vezes, trazem um limite de referências. Quando não traz um limite de referências, assim, você só pode usar 30 referências. Então, se a gente gasta muito essas referências lá na introdução, quando eu chegar na discussão, eu não vou ter fôlego para a escrita e também não vou ter mais esse limite. Tanto é que a lógica da escrita da introdução posterior à discussão, ela faz todo sentido, porque você vai usar na introdução referências que você utilizou também na sua discussão. Você pode utilizar essas referências e aí ela vai dar essa fluidez ao seu texto. Na introdução, além de justificativa, originalidade e tudo, também encontra-se, em geral, o objetivo do seu trabalho, né? O seu objetivo, em geral, ele vai estar no fim da introdução, né? Próximo de questão de pesquisa também, e é o objetivo que deve servir de ponto de apoio para todo o seu texto. Então, aquilo que já foi discutido em outras reuniões, em outras sessões aqui do Kaizen, que tem que ter um casamento perfeito entre o seu objetivo, a sua questão de pesquisa, o seu título, o seu método, tudo precisa estar casado, né? E é esse objetivo. Você não deve construir uma introdução se você não sabe o objetivo do seu trabalho, porque é ele que vai nortear. Se você não tem um objetivo, uma questão de pesquisa em um método bem delimitado, você vai escrever uma introdução e ela vai ser prolixa, ela vai falar coisa demais e vai deixar de abordar aquilo que exatamente é o que seu trabalho precisa ter,
né? Então, a introdução, ela deve ser escrita de tal forma a despertar o interesse do leitor e fazê-lo prosseguir na leitura. Uma outra seção que nós vamos discutir mais à frente, que é o resumo, ele também se presta a isso. Então, em geral, as pessoas não começam lendo o seu trabalho pelo método ou pelos resultados. Elas começam lendo o seu trabalho inicialmente, até quando a gente vai fazer uma revisão, pelo título e resumo, e aí as pessoas, às vezes, vão lá para a sua introdução. Então, se você pega logo uma introdução cansativa, prolixa, que não está falando coisa com coisa, muito pouco provável que essa pessoa prossiga na leitura do seu artigo. E aí ela deve ser curta, mas ela deve trazer informações suficientes e adequadas. Isso é uma das características apreciadas pelos editores e pelos revisores pareceristas de revista. Os colegas que já são pareceristas de diversos periódicos, eles podem concordar com isso aí. Então, eu coloco essa imagenzinha, né, um peixinho praticamente sendo vendido, que a gente escuta às vezes isso em alguns lugares, né? A introdução, você vai vender o seu peixe. E, de fato, é onde você precisa que as pessoas despertem para a vontade de ler também o seu trabalho. E aí, para que a gente escreva o conteúdo dessa introdução, a gente se faz algumas questões, né? Então, uma introdução, ela precisa trazer a apresentação de informações sobre o seu tema, ela precisa trazer a justificativa para a sua investigação ou a sua pesquisa, e ela tem que trazer o seu objetivo, entre outras coisas que nós vamos discutir mais à frente. E para isso, para que a gente escreva esses temas, esse conteúdo, a gente precisa fazer algumas questões. Do que se trata o meu estudo? Né? Do que se trata? Por que essa investigação ou essa pesquisa ela foi feita? O que se sabia sobre esse assunto? Né? Então, isso de forma resumida, sintetiza esses passos que a gente falou anteriormente, esses tópicos que eles precisam ser abordados, tá? Então, grosso modo, a gente precisa ter o nosso o quê muito bem delimitado, o nosso problema lá, o para quê, né? Para que eu estou fazendo isso ou como é que eu vou fazer essas questões aqui, os meus objetivos, detalhadamente, e por quê? A gente às vezes acha que numa introdução a gente não precisa justificar, e aí, em geral, a gente quando pega, se atém a fazer uma orientação de um projeto de pesquisa, de um TCC, do que for, a gente, em geral, quando vai para as bancas, a gente coloca, mas e o porquê? Às vezes a gente até pressiona, pede que o aluno escreva também alguma justificativa, porque ele tem que justificar de ordem por que faz sentido estudar esse tema, e também, quando a gente tem espaço para fazer isso, por que esse tema lhe instiga a estudar? Então, isso às vezes parte da sua prática, isso às vezes parte... Então, no artigo, essa justificativa, muitas vezes a gente não tem espaço de colocar, né? Mas a gente entende que a justificativa de explicar o porquê que esse seu trabalho é importante, em que ele vai ajudar aquele conhecimento científico daquela área a crescer um pouco mais. Você traz isso na justificativa. E aí já entra um pouco também na questão da originalidade do seu tema, tá? Então, a gente resgata aqui com essa estrutura básica uma discussão que já foi feita no Kaizen lá no ano passado, nas nossas discussões remotas, quando a gente começou esse processo no período da pandemia, e uma das reuniões foi exatamente discutindo esses elementos de um trabalho científico. E aí, dentro da introdução, uma estrutura recomendada lá, que a gente vai detalhar, ela precisa conter a contextualização do seu tema, a problematização desse seu tema, do seu estudo, a justificativa para realizá-lo, questão norteadora, aquilo que a partir dela foi o que lhe despertou para fazer esse trabalho, e finalizar com o seu objetivo. Em geral, esse é o esquema de como a introdução ela precisa estar construída. Se ela não tiver a justificativa, ela vai ter carência. Se ela não contiver a sua questão norteadora e o seu objetivo claramente, vai estar com carência. Do mesmo jeito que se você não contextualiza e não problematiza, as pessoas não vão ter noção de em que bases a sua pesquisa está assentada para o que você vai falar mais à frente, tá? E isso é uma das grandes questões que voltam muito
os artigos de revisão, quando numa introdução ele não tem claramente essas questões. Então, a contextualização, basicamente, ela vai trazer a apresentação do tema, né? Essa apresentação do tema, ela sempre vai partir dos elementos mais gerais para os elementos mais específicos, ela vai partir do macro para o micro. Aí, quando a gente fala assim, as pessoas costumam achar que aí vamos fazer uma introdução, aí eu vou começar lá dos tempos bíblicos para trazer até os dias de hoje. Não, gente, nem nos projetos maiores da dissertação você consegue fazer isso, porque você não tem limite. E aí não tem páginas que suficiente para fazer isso, e não justifica se fazer isso na introdução. Então, você contextualiza pincelando exatamente, trazendo aquilo que de mais representativo do teu tema ele vai trazer. Então, por exemplo, se você está trabalhando o exemplo lá da segurança do paciente, você vai contextualizar essa segurança do paciente porque ela teve um contexto no mundo e ela afunilou para o Brasil e para a sua realidade, para o seu contexto específico. Então, você vai fazer essa contextualização, mas de forma breve. A problematização é quando você vai trazer a discussão desses elementos que necessitam de reflexão sobre o seu objeto de estudo. Você pega aquele contexto que você trouxe, aquele seu tema, tarará, e dentro daquilo ali, existe aquele seu objeto de estudo que não vai dar conta do tema como um todo. Então, você pode estar destacando um aspecto daquele tema como um todo, e sobre ele você vai problematizar. Isso aqui está a segurança do paciente, ela precisa ser discutida sobre uma ótica X, e aí é essa ótica X que você vai problematizar. Para algumas pessoas vai ser clarear o conceito, se fosse no caso da análise de conceito, para outras vai ser abordar um aspecto específico dentro da segurança do paciente. Pode ser a questão legal, pode ser a questão de notificações, o que seja, tá? Na justificativa, então aí a gente vai seguindo. Se você imagina isso com relação à construção dos parágrafos, você perceba que aquela estrutura que a gente mostra antes, de forma que está se afunilando, seriam basicamente parágrafos a serem construídos, né? Obviamente, é uma forma, tem que ser um parágrafo com 2, 5, 10 linhas para cada? Não. Mas a gente tem uma lógica de organização dessas etapas da nossa introdução, desses passos dessa introdução em parágrafos. E aí a justificativa é exatamente onde ela vai apresentar aspectos que justifiquem a realização do seu estudo e apresentar as potenciais contribuições dele. Então, se a gente vai observar aqui contextualização, problematização e uma boa parte dessa nossa justificativa, a gente tem referências para embasá-los. Tá? A gente busca assentar isso aí na literatura. As potenciais contribuições, isso aí você já traz uma fala mais sua, mais pessoal, do que esse seu estudo vai trazendo. E aí, a partir dessa fase da justificativa até o objetivo, são exatamente você se colocando, é o seu trabalho. Qual foi a questão norteadora que guiou apresenta esse seu problema de pesquisa? Pode ser em forma de questão ou pode ser em forma, né, de texto, mas em geral a forma de questão de pesquisa, ela fica melhor. E o seu objetivo, né, que é onde vai ser apresentado o objetivo mesmo desse seu manuscrito, né? O que é que você... o que você pensou quando estava escrevendo esse trabalho, né? O que é que o seu manuscrito buscou, tá? E aí, uns exemplos de introdução, né? A reunião de hoje ela é realmente muito curta e a gente traz alguns exemplos, mas que vocês têm isso já, nós temos isso lá no nosso Classroom. Então, a gente optou por trazer o exemplo deste artigo, que é uma análise de conceito, então, traz esse artigo que a gente tem lá no nosso grupo. Então, eu trouxe esse porque nele a introdução está mais formatada nesse sentido do que a gente discutiu hoje. Mas os outros, eles também contêm tudo aquilo, só que a estrutura dos artigos, ela está tratando de uma forma um pouco diferente. Então, quando a gente vê essa introdução deste artigo, ela é basicamente uma lauda... Espera aí que eu estou tentando passar. Ela é basicamente uma lauda e meia. Isso aqui eu fiz o print, né? Então, uma lauda e meia. 2 laudas no máximo, essa aqui não chegou nem a uma lauda e meia total. Então, ela pega algo pequeno, é algo que
inteligentemente usou o tamanho desse manuscrito de forma inteligente, se você vai observar, porque destaca mais os resultados e a discussão. Então, esses artigos que a gente já fez a leitura lá para as nossas primeiras reuniões do semestre passado, elas continuam aqui. Então, a gente ilustra isso aqui para que vocês percebam que, muito delimitadamente, a gente consegue trazer aqui a contextualização. Então, ele tem basicamente 3 parágrafos que não são grandes para trazer essa contextualização do tema. Então, por que esse tema introduz mesmo? Traz outros com a sua problematização desse tema, acho que até passou um pouquinho aqui, mas a problematização do tema, né? Por que esse tema, o que dentro deste tema precisa ser problematizado e será pesquisado, tá? A sua justificativa, né? Que aí a gente vê que isso não são coisas estanques. Se você vai ler, isso tem uma sequência lógica e tudo há um diálogo muito grande entre essas fases. Então, não é como aquele seminário que às vezes vai se apresentar aí, agora eu vou falar sobre isso. Aí o outro entra, agora eu vou falar sobre isso. Não, não é assim. A pesquisa, a escrita de um manuscrito, ela não é assim. Ela vai ter uma característica mais fluida e a gente precisa, contendo esses elementos, ao final, fazer uma leitura e uma revisão. Revisar para ver se tem se a escrita está fluida e se está fazendo sentido, se as coisas não estão quebradas. Porque quando as coisas estão bem ordenadas do jeito que a gente está lendo aqui nesse artigo, você passa de uma contextualização para problematização, para justificativa, sem nem sentir. As coisas vão fluindo. E aí, introduz em seguida a questão de pesquisa. Então, no caso desse trabalho, ele começa lá. Contexto de avanços tecnológicos, ele vai trazendo da demanda, os desafios, o uso das tecnologias de comunicação, e vai trazendo, vai fazendo tecendo esse texto de uma forma lógica. E aí ele finaliza aqui, né, com essas 2 fases, né? Traz a sua questão. Então, a questão de pesquisa aqui muito clara, como os conceitos objeto virtual de aprendizagem e ambiente virtual de aprendizagem são utilizados nas produções científicas brasileiras. E aí ela pode trazer, lembrando, questão ou questões. Para alguns estudos, você vai trazer uma questão. Para outros, você pode trazer algumas questões, e isso precisa estar claro lá na sua introdução. Obviamente que quando você tem um protocolo e um método bem construído, isso aqui você vai estar facilmente conseguindo trazer. E, por fim, traz na introdução o seu objetivo. Então, aqui ele diz: qual foi o objetivo desse artigo, dessa pesquisa que foi feita, que depois culminou num artigo científico? Analisar o conceito de objeto e ambiente virtual de aprendizagem na perspectiva evolucionária de Rogers. Então, basicamente, na nossa introdução de todos os 4 grupos que estão abordando, vamos terminar com um objetivo semelhante a esse. Analisar o conceito de avaliação em saúde, analisar o conceito de qualidade em saúde, analisar todos aqueles que a gente vem discutindo. A gente vai finalizar com isso, obviamente, seguindo os nossos protocolos e o método, tudo aquilo que a gente já fez, tá? Então, algumas dicas, né, do seu vender o peixe de forma mais resumidas, né? Tudo aqui que a gente está falando hoje, uma reunião mais rápida, em forma de dicas mesmo, tá? Primeira coisa, planejar a escrita. A professora Pétala já falou isso na reunião passada para discussão, inclusive ela trouxe lá, vocês podem resgatar a apresentação anterior, e ela tem lá uma apresentação basicamente de um sumário comentado. Então, antes de você escrever, você se atém àquilo ali. Faça o sumário comentado daquilo que precisa conter na sua introdução. E vai ser importante fazer isso quando a sua discussão estiver concluída. Quando você concluir sua discussão e lá os seus resultados da sua discussão, você já vai ter subsídios, elementos suficientes para ver que aspectos de contextualização do tema serão necessários e que problematização deste tema vão ser necessários.
tá? Para trazer aquilo ali. Resgata também os fichamentos. Lembra que a professora Pétala falou na semana passada e foi muito claro aquilo ali. Você planeja, você faz o estudo lá nos fichamentos, e aí esse mesmo fichamento que a gente está produzindo para discussão, ele vai ser o seu subsídio da introdução, somente tendo cuidado para não repetir a mesma informação. Então, aquilo que você colocou na introdução não vai precisar estar lá na sua discussão, e vice-versa. Você pode colocar utilizar o mesmo autor? Pode, deve, inclusive. Contudo, você pode pegar algum outro recorte daquilo ali, trazendo o tema, mas não com as mesmas palavras. Porque você imagina ter um parágrafo na introdução. Aí você chega, você vê o mesmo parágrafo na sua discussão, escrito da mesma forma, não faz sentido, tá? Uma outra dica importante é que a gente fala tudo isso, mas deve-se atentar para as normas da revista. Gente, tem revista que ela vai pedir que você traga limitações na discussão. Tem outras que vão pedir que você traga na introdução o seu objetivo. Tem outras que podem dizer, não, eu não quero o objetivo na introdução, eu quero o objetivo fora, com o nome objetivo e ele fora. E aí você não vai dizer, não, mas eu aprendi no CAIS, disseram no CAIS que o objetivo ele finaliza a introdução. Não, você vai se atentar às normas da revista. O que não pode é faltar. Que ele seja na introdução ou que ele seja em um tópico separado, o que não pode é faltar esse objetivo, faltar esses elementos que constituem uma boa pesquisa, tá? Em geral, em termos de tamanho para um artigo científico, pelo amor de Deus, sempre lembre que a gente está falando de um artigo científico. Uma introdução, ela não é muito maior que uma lauda e meia. Então, mas eu estou vendo aqui, cada diagramação de revista é diferente. Então, tem umas que você pega metade de uma página, mas porque aquilo ali está contando como uma lauda, tá? Então, geralmente, o tamanho é esse. Não é algo tão extenso, né? Mas é algo que precisa ser escrito de forma inteligente. Se eu sei que eu preciso começar da minha contextualização e finalizar no meu objetivo, eu vou usar a literatura de forma inteligente nessas duas primeiras sessões, mais profundamente, introdução e contextualização e problematização, para depois da justificativa até o final, eu usar um espaço menor, tá? Então, como a gente já falou antes, a escrita da introdução, ela precisa ser feita de uma forma a oferecer uma degustação mesmo do que está por vir no seu trabalho. É ali que você vende o seu peixe, e aí não é uma questão mercadológica, não, mas assim, ela tem o papel de encantar mesmo quem vai fazer a leitura do seu trabalho, tá? E aí, uma reflexão desse autor que a gente utilizou para construir uma parte dessa apresentação é que ninguém escreve para ser engavetado, né? Quem escreve vai querer ser lido, citado e, sobretudo, espera que suas informações sejam úteis para a coletividade. A gente não está escrevendo por que a gente sentiu necessidade de fazer esses artigos de análise de conceito dentro do Kaizen. Eu me lembro bem que nas nossas primeiras reuniões, a gente fez isso porque a gente sentiu a carência e a lacuna de artigos que abordassem esses conceitos nessa perspectiva do que o grupo Kaizen tem. Então, existe essa perspectiva na literatura, mas não havia artigos que dissessem, análise para qualidade em saúde, tecnologias e avaliação, o entendimento é esse. Então, a gente tem uma polissemia de conceitos para esses três termos, e aí a gente resolve trazer esse exercício do fazer esses artigos exatamente para auxiliar depois ao próprio grupo a ter documentado um material que responda sobre esses conceitos e também que outras pessoas possam utilizar esse material para embasar suas pesquisas também, tá? E aí, não sei se eu trago já isso aqui, a gente pode partir um pouquinho para a discussão antes da gente fazer a nossa pactuação das próximas atividades.
Com relação a isso que a gente apresentou agora, a gente traz um panorama geral, mas os colegas, com certeza, Pétala, Theo, todos os demais que estão aqui, né, eles têm uma maturidade, até porque todos já têm o doutorado concluído, todos já são pesquisadores com bem mais tempo de trabalho, de atuação, e aí a gente vai fazer agora esse diálogo, mas assim, o que tiver de dúvidas, de tudo, a gente está aqui para discutir, tá? Eu vou parar aqui um pouquinho a apresentação. Obrigado, Raíssa, pela apresentação. E eu acho que a gente vai abrir aqui para discutir, né, um pouco, umas dúvidas, umas colocações. Já temos mãozinhas levantadas, né? Eu queria colocar só duas coisinhas rápidas. Primeiro, a frase final, né? Tipo, ninguém escreve para ser engavetado. E isso eu acho que isso é uma cultura que, por exemplo, hoje o Kaiser ele traz isso. Eu acho que quem quem pesquisa com vontade, quem acha algo interessante, quem tem paixão por aquilo que pesquisa, quer levar isso para frente mesmo e não escreve para ser engavetado, realmente escreve para que os outros leiam. E eu acho que é uma cultura que a gente precisa trazer isso dentro do processo de formação, porque a gente ainda tem muitas pessoas em processo de formação que querem escrever para engavetar. Querem escrever para guardar, querem escrever apenas para o título, querem escrever apenas para o processo de formação. E isso implica muito na nossa vida enquanto profissional, e principalmente enquanto profissionais que estão no processo de produção de conhecimento, né? E experiências, eu acho que todos nós temos aqui em processos de orientação, de trabalho de conclusão de curso de diversas formas, quando aquele aluno, ele nos abandona no seu processo de produção, apenas para a obtenção de título, né? E aí o que a gente escreveu muitas vezes passa por um processo de engavetamento, né? E isso é importante, eu acho que é muito importante a gente trazer essa consciência para aquelas pessoas que entram nesse processo de produção de conhecimento. Bem, por enquanto é isso, eu vou deixar a Pétala já está com a mãozinha levantada, trazer as colocações dela, acho que a gente vai controlando aqui, daqui a pouco a gente volta para finalizar. Primeiro, parabenizar a Raíssa pela apresentação, né? Na verdade, a objetividade é necessária para até combina com a sessão, né? A introdução ela precisa ser objetiva dentro da sua completude, né? Como você muito bem colocou. E aí era bem nesse sentido da fala de Theo, né? Que eu ia colocar dessa necessidade da escrita para o outro, né? Então, a conquista do leitor é o grande objetivo da introdução, e que seja uma conquista honesta, né? Então, a gente não pode colocar na introdução coisas que a gente não vai abordar, né, dentro do nosso estudo também. Então, por isso, essa sugestão de sequência de escrita, né? Porque quando a gente escreve depois dos resultados de discussão, essa honestidade ela fica mais fácil de ser cumprida, porque eu sei exatamente, né, o que chamar a atenção na introdução. E eu sei que, na maioria das vezes, os alunos têm muitas dúvidas de não ser repetitivo entre a introdução e a discussão. Mas é muito importante que se lembre que são sessões com propostas totalmente diferentes, né? Então, a discussão, ela leva totalmente, né, para esse aporte teórico relacionado 100% aos resultados, né? Enquanto a introdução ela apresenta, né, o seu tema, ela problematiza o seu tema, justifica a importância da realização dessa pesquisa e finaliza com questão de pesquisa e objetivo. Então, a proposição é totalmente diferente. Então, como a Raíssa muito bem colocou, né? Pode ser os mesmos autores, podem ser os mesmos estudos citados, mas a perspectiva é diferente. Ter esse cuidado, né, de não cair na repetição, mas você entende que a peculiaridade dessas duas sessões é diferente, é mais difícil cair nisso, né? E aí eu ia só acrescentar algumas dicas em termos de tornar essa introdução mais fluida, que serve para qualquer, na verdade, sessão, né? Que é a ideia da paragrafação, né, que Raíssa trouxe também.
Então, entender que aquele esquema, né, dos 5 elementos, contextualizo, problematizo, justifico, apresento questão de pesquisa e objetivo, é algo que é interdependente, né? Então, essas coisas elas vão acontecendo, mas é muito importante que haja uma fluidez na construção desse texto, né? E aí, para isso, duas dicas essenciais. A paragrafação, então, entender que cada parágrafo é uma ideia, né? Se eu finalizo uma ideia, eu inicio um novo parágrafo. Então, para isso, o sumário comentado facilita demais, porque você esquematiza ideias, né? E aí acaba que, basicamente, cada ideia é apresentada em um parágrafo, 2 parágrafos. Então, quando você esquematiza isso, o processo de escrita é facilitado. E a outra coisa que é a união dos parágrafos com conjunções, né? E aí ter cuidado no uso dessas conjunções, que às vezes a gente exagera também, né? E aí lança lá um todavia ou dessa forma, e na verdade os parágrafos não têm relação entre si. Então, ter esse cuidado de que, como a gente está abordando elementos distintos, de adicionar esses elementos de ligação para que o meu texto seja fluido, sem dar saltos temáticos, o que é muito comum em introduções. É muito comum uma introdução que começa falando do céu e o segundo parágrafo vai para a terra e não tem nenhuma conexão entre as duas coisas, né? Então, eu tenho que contextualizar, depois problematizar, sim, mas é necessário uma transição, né? Então, entre esses elementos, a transição ela é fundamental, certo? E é, de fato, né, uma seção 100% referenciada na literatura, sendo que o autor ele se coloca na justificativa, na questão de pesquisa e no objetivo. Então, era só esses comentários com algumas dicas para como tornar isso um pouquinho mais fluido, né, em termos de estrutura. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Lanúzia? Alguém? Karine? Posso? Não Sim. estou achando aqui onde levantar. Posso? Bom dia. Outra coisa que eu acho importante, que eu sempre falo com os alunos, é para a gente evitar, na introdução, não só na introdução, né, mas na introdução que não tem a sequência de resultados para comentar, evitar o aí e o aí. Né? Porque quando a gente está falando, a gente começa contando uma história, aí muda e depois lembra de alguma coisa para acrescentar. Mas e volta. E no texto científico a gente não pode, né? Tá voltando. Então, tem que realmente manter uma escrita linear para evitar esse, lembrei disso, e ficar um parágrafo alternando ao outro com ideia que poderia ter sido colocada num primeiro parágrafo e não mais retomada. Onde bota, mas eu não estou lembrando onde. Levantar a mão. O meu também sumiu. O Zoom ele atualizou, aí agora o levantar a mão está dentro das reações. No botãozinho de reações lá embaixo. Até melhor me poupar a vergonha de levantar no canto errado. Tá bom, obrigada. Bem, deixa eu ver se ele tem alguma pergunta, alguma colocação. Eu vou colocar aqui também, na verdade, mesclar um pouquinho de experiência com, acho que algumas coisas para a gente também lembrar. Que a gente às vezes também escuta muito. Hoje eu acho, hoje né, eu já acho menos comum. Mas antes a gente tinha muita discussão de eu deixo a questão de pesquisa clara ou ela está diluída na introdução. Aí fica, não, fulano, mas está diluído na introdução. Mas o que é diluído na introdução? Como é que eu vou dar clareza àquilo que eu estou questionando? Se a interpretação, eu sei que o texto ele pode levar a uma interpretação objetiva, mas o texto ele também existe uma questão subjetiva. Então, muitas vezes fica, mas a minha questão de pesquisa está diluída na introdução. Bem, será que realmente ela está diluída, mas será que ela está clara? Então, muitas vezes, isso que a gente coloca, a Pétala traz, a Raíssa trouxe sempre claro, deixar claro essa questão, a questão de pesquisa, ela, principalmente, ela auxilia a outro que está lendo em saber do que você vai, né, do que você vai discutir. Né? E aí, às vezes aparece essa discussão, uma outra coisa dentro do processo de introdução e que a gente observa dentro de produção científica, para quem está iniciando,
Um outro leitor, ao dar o parecer do trabalho, enfim, observar o próprio aluno ao conversar, diz, não, mas na introdução eu quero me colocar, eu acho que eu preciso me colocar muito, né? Então, esse balanço entre saber o ponto em que você se colocar e saber que sua introdução ela precisa ter um aporte teórico, eu acho que isso é importante, né? Então, é algo que a gente precisa pensar também. E introdução não é referencial teórico. Às vezes, às vezes a gente faz, eu estou construindo meu referencial teórico, meu TCC, meu referencial teórico. Espera aí, vamos devagar. O seu trabalho de conclusão, o que você está produzindo é um artigo, eu falo questão de artigo, é um artigo científico? É. Então, vamos lá, a estrutura, a gente já sabe qual tipo de revista, o assunto, a estrutura, ela demanda um referencial ou uma introdução, que são coisas diferentes, né? Então, são pontos também a se pensar, principalmente para quem está iniciando esse processo. Lembrar que a gente falou de questão norteadora, mas a gente também pode passar para um artigo científico em uma perspectiva mais quantitativa, e a gente vai ter hipóteses a serem demonstradas, e aí a clareza delas dentro desse processo de produção. E aí não é nem complementar, é como a Petra colocou com relação às conjunções, às conexões entre os parágrafos. Aquilo ali não é para deixar o texto bonito, porque a gente acha uma conjunção muito bonita e usa, né? Todavia, entretanto, condição sine qua non, isso, aquilo, outro, e quando a gente entende, eu passei por isso, tipo, eu coloquei assim, e por dúvida, eu disse, eu vou procurar o significado desse negócio, que eu acho que está errado, pelo que eu estou pensando, porque eu botei aqui, mas, tipo, na hora, é aquela coisa que é intuitiva, você olha assim, isso não está ornando. E aí, quando você vai procurar o significado dele, você fala, meu Deus do céu, né? Então, eu lembro que, pelo menos esse episódio para mim foi muito marcante, porque, tipo, conjunção que a gente usa não é para deixar o negócio, o texto lindo, é para fazer uma conexão dentro, né, do que você está escrevendo. Então, mais uma vez, muito cuidado. Muita gente, eu vou usar isso aqui porque fulano usa, porque ciclano usa, e é muito bonito quando ele escreve, né? Coloca muito isso, é muito bonito quando ele escreve, né? Então, acho que não é muito, né, essa questão de... E beleza, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma outra coisa para colocar. Não, gente, eu acho que acho que eu tenho para colocar mais isso. Oi. Enquanto você vai falando aí, realmente eu acho que você e Pétala tocaram em algo fundamental, né? Assim, que aí você diz, a pessoa precisa se colocar mais e a questão de pesquisa, ela tá diluída. Só que a gente tem que entender que, às vezes, a gente que já lê aquilo tantas vezes está diluída para a gente, mas para o leitor não tá. E a gente escreve para o outro, né? A gente escreve para o outro e aí esse outro precisa ter a capacidade de entender daquilo que a gente está falando. E aí, esses dias eu estava vendo algumas coisas sobre pesquisa, e aí uma professora, né, falando que eu tinha que conseguir explicar para uma criança, para uma outra pessoa, aquilo que eu estou estudando, e ela precisaria entender. Se eu conseguisse dizer, né, essa introdução a alguém que não é da minha área, que não é, conseguisse entender a partir daquela introdução sobre o que é que eu estou querendo trabalhar, e isso vale para tudo, né? Quem está em uma banca, quem está em alguma atividade, se a pessoa consegue claramente expor isso aí, e você que não é da área entende, isso aí eu acho que é uma grande questão. E aí, com relação a essas conjunções, com essas frases que a gente utiliza para ligar, né, um parágrafo a outro, tudo, eu só lembro vocês falando aí das conjunções, todavia, eu só me lembro um dia que eu peguei um trabalho meu, acho que minha monografia do TCC, e aí em todo momento, acho que eu usei umas 3 vezes, com o advento do SUS, com o advento do SUS. Aí minha professora apagou e disse, advento está no Natal, pelo amor de Deus, o SUS... tirou o meu advento do SUS, e assim, são coisas que às vezes a gente não percebe, e que são vícios nossos. E esse vício, às vezes, ele é, como é que eu posso dizer assim, ele é algo que se estende
por uma questão ampla, que já é nosso costume mesmo, mas às vezes é fruto de alguma coisa que a gente leu e que aquilo impregnou na nossa cabeça, e aí é do jeito que a gente fala, sempre está falando uma única palavra e a gente, quando foi ver, escreve, né? Repetidas vezes. Também ter cuidado, e isso a gente às vezes escreve só numa leitura final de revisão. Uma outra dica é que depois de qualquer sessão que você fizer, quando você for fazer a leitura do produto completo, você vai ver um monte de coisinha. Porque se você revisar 1, 2, 3, 10, 20 vezes, você sempre vai ter algo para alterar. Lembrando que ter cuidado, tem que ter uma linha muito tênue entre você ficar revisando, como no sentido de buscar uma perfeição, de que, nunca tá bom o suficiente, então eu nunca vou mandar. Então, desse jeito, realmente, você vai engavetar tudo e nunca vai publicar porque não tá bom o suficiente, né? E aí é um meia-culpa mesmo, isso aí. Eu queria só acrescentar, fazer um breve comentário sobre essa questão da pesquisa implícita, né? Então, assim, quando a gente trata de produção científica, já que a gente não escreve para a gente, né, que a gente escreve para o outro, tudo tem que estar muito explícito, né? Então, o implícito é muito perigoso, né, dentro da produção científica. E eu já vi artigos serem rejeitados, né, por essa ausência dessa informação. E em processos seletivos, por exemplo, de projetos, né, de mestrado, de doutorado, de candidatos perderem um ponto pelo simples fato de não colocar uma questão de pesquisa. Então, é uma coisa assim tão simples, né? Por que não colocar? E aí lembrar que não é qualquer questão de pesquisa também, né? Como a Raíssa muito bem colocou, dessa coerência. E uma outra coisa que tocou, que é muito importante, é a questão do referencial teórico, né? E aí, algumas revistas, são muito poucas, mas algumas revistas pedem para ter essa seção, né? Referencial teórico, revisão de literatura, enfim, tem algumas nomenclaturas. E aí, nesse caso, é onde caberia esse aprofundamento, né? Esses aspectos mais conceituais, a depender do tema, mais epidemiológicos, enfim. Mas a introdução, de fato, é o cartão de visita, né? Ele tem que apresentar, então é algo mais sucinto. Eu considero que é uma das sessões mais desafiadoras de escrita, porque exige a objetividade científica, né? Então, ela precisa ser completa, mas ela precisa ser objetiva, ela precisa se respaldar na literatura, mas, ao mesmo tempo, eu colocar a justificativa. Então, é desafiador, né, pela dimensão também. Então, quanto menor a escrita, mais desafiador. Mas é muito importante que haja essa distribuição inteligente do número de páginas do artigo, para que a gente não perca o foco, né? Então, o foco do nosso artigo sempre será resultado de discussão. Em segundo lugar, método. Apenas em terceiro lugar, né, que a gente pensaria nessas outras sessões. Então, é importante ter foco dentro desse processo de escrita também. Só esses comentários que eu fui lembrando. Alguém mais? Eu acho que não. Eu acho que todo mundo acho que já comentou bastante coisa. Claro que se desse espaço, também a gente precisa também ser objetivo, que se desse espaço para a gente sair, né, conversando, comentando, né, a gente já ficaria aqui bastante tempo conversando sobre produção. No final era até capaz de sair uma produção aqui. Mas, Raíssa, eu acho que ainda tinha mais um slide para você apresentar, que são a sequência de nossas atividades, não é isso? Isso mesmo. Então, só para a gente continuar aqui a nossa... o que a gente vai fazer agora, né? A gente espera que os grupos já estejam articulados, né, para o trabalho da discussão, dando o encaminhamento, e aí cada grupo com o seu ou os seus respectivos professores já estão ou com um sumário comentário da discussão e estão produzindo, né, essas fases de discussão.
E aí a gente precisa retomar mais uma vez esse trabalho, né, que já foi retomado após a reunião anterior com a discussão, e aí a gente coloca agora a introdução, né, escrever também a introdução. A gente orienta que, como a discussão ela é um tema, ela é uma sessão que ela é maior, se ainda não fizeram a finalização, finalizem primeiro essa discussão para poder partir para a introdução. Então, no nosso grupo, né, Lanúzia, a gente está discutindo assim, Karine está aqui hoje, Herta não conseguiu estar porque ela está em plantão, e aí a gente hoje trabalha nessa perspectiva de que nós vamos finalizar a discussão e, após isso, fazer a reunião de apresentar a nossa discussão e dividir e organizar a introdução, tá? Só relembrar os prazos, né, que o prazo para o envio dos nossos trabalhos completos para o grande grupo, ele se encerra agora, dia 31 de março, no final desse mês, então nós temos aí alguns dias ainda para finalizar essas produções, e que em 9 de abril nós vamos fazer a reunião de apresentação e avaliação desses nossos artigos. Então, a nossa próxima reunião do Kaizen vai trabalhar os temas, né, que Theo vai abordar aí mais à frente. Vamos trazer as outras sessões do artigo científico que ainda estão faltando, tá? Bem, gente, então, a nossa próxima reunião, certo? Lembrando, de acordo com o nosso calendário, dia 19/3, né? Então, a gente vai ter a professora Cristiane aqui com a gente, sobre a orientação de construção de conclusão, certo? E submissão de artigos científicos, né? Então, a gente vai entrar já na fase final, pensando nos pontos a seguir, já está entrando na fase final de produção, né? Claro que o nosso processo de construção ele tem um tempo de encaminhamento, né? Não necessariamente ele coincide com o período de discussão que a gente tem. A produção da discussão ela pode demorar um pouco, e a produção da introdução ela pode já ser um pouquinho mais breve, né? Até porque já vai ter uma maturidade depois de tudo que a gente escreveu, a gente já colocou aqui. Tá bom? Então, só reforçando, quem está no processo de construção da discussão, né, daqui, quando terminar o processo de construção da discussão, parte para a introdução, continua com a orientação junto aos seus respectivos professores. Aguardamos vocês, né, no dia 19 para mais uma reunião sobre a continuação da temática de produção de artigos científicos. Né? Então, eu acho que hoje é isso. Pétala, acho que tem mais alguma coisa, Lanúzia, que a gente lembra? Então, acho que a gente pode finalizar por aqui, não é isso?